dorsal, como na vista ventral, ó. Corpo do incisivo, certo? É o número 1. Nas duas vistas a gente vê o corpo do incisivo. O processo nasal do incisivo é a parte do osso incisivo que está indo em direção ao osso nasal, que é esse daqui, certo? O osso nasal. Então, o processo nasal do incisivo, ó, é essa parte do incisivo para cima do corpo que está subindo em direção ao osso nasal. Eu estou passando meu dedo aqui, é o processo nasal do incisivo. Então, corpo do incisivo e processo nasal do incisivo, ok? Corpo do incisivo dos dois lados do crânio eu vejo. E processo nasal do incisivo na parte direita e esquerda, subindo para o osso nasal. Certo? Número 3, dentes incisivos. Então, nesse crânio aqui, tá sem dente, tá banguela. Mas nesse daqui, ó, a gente tem dentes incisivos. Os dentes incisivos, na cabeça, são os dentes que ficam no osso incisivo, certo? São esses dentes aqui da frente, ó. São os dentes incisivos. Os dentes incisivos também são na mandíbula. Então, esses ossos aqui da frente, esses dentes aqui da frente da mandíbula, também recebem o nome de dentes incisivos. Mesmo que na mandíbula não tenha osso incisivo, recebem o nome de dentes incisivos, esses aqui da frente, tá? O céu da boca tem o nome de palato, tá? Então, tudo que tiver o nome de palato ou palatino são estruturas que estão no céu da boca, certo? Que é toda essa extensão aqui, ó, é o céu da boca, é o palato, tá? O processo palatino do incisivo é a parte do céu da boca que está ao redor, está dentro do incisivo, certo? Então, se essa parte aqui é o processo nasal do incisivo, por exemplo, o processo palatino do incisivo é essa partezinha, ó, que fica aqui no meio, dentro do céu da boca, tá? Ó, esse aqui tá meio quebradinho, mas nesse daqui a gente vê bem certinho, ó. Essas duas partezinhas aqui do meio, ó, processo palatino do incisivo. Esses dois aqui de dentro, certo? Essa parte externa não é processo palatino, é só essa partezinha aqui de dentro, tá? Processo palatino do incisivo. O processo palatino da maxila é a parte do céu da boca que fica para trás, ó. Então, esse aqui é o osso da maxila, certo? A parte do palato que fica próximo à maxila é o processo palatino da maxila. Toda essa extensão onde eu estou passando o meu dedo. Processo palatino da maxila, certo? A crista facial, o nome já diz, é uma crista, então uma estrutura comprida e fininha que sobressai, certo? Ó, comprida, fininha que a gente consegue pegar com os dedos, pinçar, e ela se sobressai do osso, certo? Então toda essa estrutura aqui, ó, é a crista facial. Crista, porque ela tem a aparência de uma crista, facial porque está na face, crista facial. E é o que a gente sente, se a gente palpa a bochecha aqui embaixo do olho, a gente sente a nossa crista facial, tá? É essa parte daqui, crista facial, e a gente tem dos dois lados, né? Uma crista facial esquerda e uma crista facial direita. A gente vê ela tanto de frente, então na vista que vocês estão vendo é a vista dorsal, ó. E vocês estão vendo ela aqui. Na vista ventral, vocês também enxergam a crista facial,
certo? Na lateral também se enxerga crista facial. Tudo isso daqui é crista facial, dos dois lados. Os dentes caninos. Esse daqui não tem dentes caninos. Oi? Tem um piquitiquinho aqui, dá pra ver. Esse pequenininho aqui, ó, é um dente canino. Então, os dentes caninos são os dentes que ficam atrás dos dentes incisivos, ó. Bem pequenininho aqui, que não é uma característica do cavalo, né? Nas espécies que têm o dente canino desenvolvido, são aqueles que são pontiagudos, né? Que sobem, que se sobressaem dos outros que são pontiagudos. São os dentes caninos, tá? E os dentes que ficam aqui para trás são os dentes pré-molares e dentes molares. Pré-molares antes, primeiros. Então, os 3 primeiros dentes da extensão aqui, os 3 primeiros dentes são os dentes pré-molares, tanto na cabeça como na mandíbula, tá? Então, os 3 primeiros são os dentes pré-molares e os últimos são os dentes molares, tá? Na cabeça e na mandíbula, ó, mesma coisa. 3 primeiros pré-molares, últimos molares, tá? Os forames são os buraquinhos onde passam nervos e vasos sanguíneos, lembram? Então, o número 12, não é o 10. Forame infraorbital. Órbita é a órbita do olho, certo? Se o nome dele é forame infraorbital, quer dizer que é um forame que fica abaixo da órbita. Então, esses dois aqui, ó, eu estou segurando com meus 2 dedos indicadores, né? Ó, dos 2 lados, a gente tem forame infraorbital. É um forame, um buraquinho que está abaixo da órbita. Infraorbital. Esses aqui. Certo? Aqui atrás do crânio, então vendo esses 2 buracos aqui dentro, tem um ossinho que separa aqui no meio, né? E esse ossinho divide em 2 buracos, bem grandões. Os buracos grandões são nas coanas, tá? As coanas que fazem a ligação da cavidade oral com a cavidade nasal. Então, aqui atrás, se a gente passar uma sonda por dentro da narina aqui, a gente passa pela coana, tá? Que são os 2 buracos aqui, ó. Então, meus 2 dedos aqui. Cada uma é uma coana, né? Então, são 2 coanas. Aqui atrás, nesse daqui, não dá pra ver. Pulei 2, na verdade. Então, aqui atrás, ainda na parte do céu da boca, na vista ventral, a gente tem as lâminas, tá? O que são as lâminas? São esses risquinhos que ficam no meio do osso. Depois vocês olham de pertinho na peça. Mas é um risquinho que fica aqui, ó. Onde eu tô passando o meu dedo, tô passando em cima de uma lâmina. Vendo? Bem pequenininho, bem fininho. Essa é a lâmina. E aí a gente tem 2 lâminas no palatino. Essa que eu tô passando o meu dedo aqui tá indo no sentido horizontal, certo? Ó, tá indo de um lado da cabeça pro outro, ó, no sentido horizontal, certo? Então essa é a lâmina horizontal do palatino, certo? A próxima lâmina é esse risquinho que passa aqui pra cima, ó. Onde eu tô passando o meu dedo tem uma lâmina, um risquinho.
essa lâmina é a lâmina perpendicular do palatino. Ela está indo paralela aos dentes. Então ela é a lâmina, ó. Desse lado aqui a gente também vê perpendicular do palatino. Depois vocês olham de pertinho na peça, porque ela é bem pequenininha, tá? E aí aqui atrás, entre uma lâmina e outra, a gente tem um forame de cada lado. Esse forame está no palatino, está no palato, então ele é o forame palatino maior, tá? São os forames que estão no céu da boca, forame palatino maior. A lâmina crivosa do etimoidal, vocês lembram que o osso etimoidal fica na parte interna da cabeça. São os ossos que são pneumáticos, né? Então aqui na peça inteira a gente não vê. Por isso que ela está em itálico ali. Só para vocês saberem que existem, né? Que a lâmina aqui, ela sobe e depois ela encontra lá dentro das coanas com a lâmina crivosa do etimoidal, mas a gente não vê a crivosa, tá? Na cabeça fechada. Aqui na frente a gente tem dois processos. Quando a gente fala processo na anatomia, são, por exemplo, aqui, ó, uma parte alongada que se sobressai do restante do osso. Ela não é pontuda igual uma crista, ó, uma parte alongada, certo? E aí a gente tem o processo zigomático do frontal, que é esse daqui, ó, essa parte aqui é o processo zigomático do frontal, é o número 16, ó, fica em cima da órbita do olho, processo zigomático do frontal, onde eu estou passando meu dedo aqui. A gente tem nos dois olhos, né? Processo zigomático do frontal. O processo zigomático do temporal é essa parte aqui de trás, tá? Então, do frontal, ele está próximo ao osso frontal, processo zigomático do frontal, certo? Osso temporal aqui atrás, então a gente tem aqui atrás o processo zigomático do temporal. Processo zigomático do frontal, processo zigomático do temporal, tá? Processo zigomático do frontal, processo zigomático do temporal, certo? E aqui, entre os processos, a gente tem um forame que fica acima da órbita. Se a gente tem um forame infraorbital, a gente tem os forames supraorbitais, e normalmente eles são em dois, um ou dois aqui, ó. Não são dois foramezinhos? Varia, tá? Não é uma variação entre espécies, varia entre os próprios animais, tamanho do crânio, é uma característica particular, tá? É sempre onde passa a vaso sanguíneo negro, tá? Então, forame infraorbital, forame supraorbital, tá? Aqui embaixo, esse aqui tá quebrado, mas esse daqui a gente vê. Lembram do ossinho que separa as duas coanas? Esse ossinho que separa as duas coanas é o vômer. O nome dele é vômer. E aí a gente tem duas particularidades do vômer. A crista do vômer, lembram da crista facial? Crista do vômer é que a gente consegue pinçar, ó. Então ela é fininha e comprida, separando as duas coanas, ó. Isso aqui é a crista do vômer, certo? Aqui em cima, tô vendo que a crista termina e fica um osso mais gordinho, vamos dizer, né? Essa parte aqui de cima, ó, de cima da crista, onde eu tô passando o meu dedo aqui, ó, é a asa do vômer, tá? Então, ó, crista do vômer é uma crista que separa as duas coanas, crista do vômer.
E aqui em cima, asa do vômero. Tá? Porque do contrário, primeiro é asa do vômero e depois a crista do vômero. Ainda nessa parte do palatino, então aqui tem um lado que está quebrado, mas o outro lado tem uma parte bem pontuda. Parece uma anteninha. Essa anteninha teria dos dois lados, mas uma foi quebrada. É o râmulo do pterigoide. Esse nome é bem diferente, tá? Essa pontinha aqui, então, onde eu tô com a ponta do meu dedo, é o râmulo do pterigoide. Aqui pra cima, a gente tem, então, crista do vômer, asa do vômer, e a asa do vômer termina aqui com uma separação para outro osso. Tá vendo? Ó? A asa do vômer termina com uma separaçãozinha para outro osso. Esse ossinho daqui de cima é o osso esfenoide. Tem uma foto dele na aula teórica, que é a vista ventral do crânio circulada em vermelho. O osso esfenoide. Certo? Tudo que eu estou passando meu dedo aqui é o osso esfenoide. O osso esfenoide é dividido, é o 22 e o 23. O osso esfenoide é dividido em pré-esfenoide, que é a parte do comecinho do esfenoide. Pré é sempre o primeiro. Então, depois do vômer a gente tem o pré-esfenoide, que é essa parte bem do comecinho aqui, onde eu estou com o meu dedo. E a parte para cima é o base esfenoide, tá? Pré-esfenoide é a primeira parte do esfenoide aqui em cima, base esfenoide aqui para cima, certo? O canal óptico é o canal aqui onde fica o olho, e aí a gente vê, né, ó, para dentro do osso tem um buraco, certo? Esse buraco para dentro do osso, onde fica o olho, é o canal óptico, tá? Aqui fora a gente vê a bolha timpânica. Onde eu tô com a ponta do meu dedo aqui é a parte externa da bolha timpânica, certo? Bolha timpânica. É onde vai por dentro do ouvido, né? Bolha timpânica. A bolha timpânica a gente vê tanto na vista lateral, que é a vista que vocês estão olhando, que vocês veem a ponta do meu dedo, certo? Na vista ventral a gente também vê, ó. Então aqui eu tô com o meu dedo na parte externa das duas bolhas timpânicas e vocês veem o comprimento dela na vista ventral, ó. Então aqui eu tenho a parte externa da bolha timpânica e ela continua aqui para dentro do crânio. E aí vocês veem a continuação da bolha timpânica na vista ventral. Toda essa parte é a bolha timpânica. Tá? Deixa eu ver, acho que nesse crânio aqui ela tá até soltinha, daí fica mais fácil para vocês verem. Não tá, a gente vê, ó, parte externa da bolha timpânica na vista lateral, certo? Vista lateral. E na vista ventral, ó, a gente continua, ó, tô mexendo nela, continua vendo a bolha timpânica, certo? O forame lácero é esse forame que a gente vê aqui dentro, ó. Estão vendo que para dentro da bolha timpânica tem dois buracos bem grandão? Bolha timpânica está aqui, certo? Ó, a bolha timpânica está aqui. Tem um espaço entre a bolha timpânica e o esfenoide aqui, certo? Esse espaço entre a bolha timpânica e o esfenoide é o forame lácero, certo? Aqui embaixo a gente tem uma parte afundada. Estão vendo? Então aqui eu tenho o osso temporal, osso
segurando no osso temporal, e tem uma parte afundada dele aqui, ó. Você consegue ver que tem uma parte afundada? Onde eu estou passando o meu dedo, ó, é uma parte afundada no temporal. Se é afundado, você tem o nome de fossa. Então, essa fossa aqui, ó, é a fossa mandibular do temporal. Por quê? É uma fossa que está no temporal e quando vai articular com a mandíbula encaixa aqui. Tá? Ó. 28. Olha, esse aqui está até mais evidente a parte da fossa. Ó. Faz uma curvatura bem maior, ó, a fossa mandibular. E aí quando a gente vai encaixar, ó, a mandíbula, ela encaixa exatamente na fossa. Meio curto. Ó, estão vendo que ela encaixa aqui na fossa? Então a mandíbula encaixa na fossa mandibular do temporal. Onde desencaixa a mandíbula, a gente vê a fossa aqui, certo? Fossa mandibular do temporal. Essa parte aqui, ó, que a gente vê pontudinha, vocês concordam que se a mandíbula encaixa aqui e forma uma articulação entre o temporal e a mandíbula? E aí aqui na pontinha tem a parte que a gente vê de fora do crânio. Ó a pontinha aqui, acompanhando a pontinha da mandíbula, estão vendo? Para a parte de fora da fossa. Essa pontinha aqui é o processo retroarticular da mandíbula. Processo porque é uma parte pontudinha, retroarticular porque fica na parte externa da articulação da mandíbula, tá? Processo retroarticular com a mandíbula. Ela está no osso temporal, certo? Então ela leva o nome de processo retroarticular do temporal. Forma a articulação com a mandíbula, mas ela está no osso temporal. Processo retroarticular do temporal. Como a gente encaixa dos dois lados, né? Eu tenho, ó, na vista ventral, vocês verem, as pontinhas dos dois lados. Processo retroarticular do temporal. Aqui em cima, estão vendo que tem outra pontinha aqui atrás? Essa pontinha aqui atrás é o número 29, tubérculo articular do temporal, número 29, tá? Então, o processo articular é junto com a fossa aqui, ó, bem pertinho da fossa, eu tenho o processo articular. Retro, para trás. Então, para trás da articulação, eu tenho o processo retroarticular do temporal. Tá? Lembram do osso occipital? Que é esse osso daqui de cima, que se articula com a primeira vértebra cervical? Então aqui agora a gente terminou toda a parte aqui de baixo, a gente vai pro occipital, tá? Então vendo essa parte bem redondinha do occipital, ó, bem lisinha e redondinha, onde eu tô passando meus dois dedos, ó. Certo? Esses são os côndilos do occipital. Côndilos do occipital, é o número 30, certo? Côndilos do occipital. Concordam que do lado do côndilo, que é uma parte redondinha, tem uma parte pontuda? Parte pontuda recebe o nome de processo, lembra? Então, se aqui eu tenho os côndilos do occipital e eu tenho um processo que está
está do lado do côndilo. O nome desses processos é processo paracondilar do occipital. Processo que está do lado do côndilo. Côndilo, processo paracondilar do occipital. Tá? E aí aqui em cima do côndilo a gente tem outra parte que é fininha, comprida e que a gente consegue pegar com os dedos. Isso aí que chama de crista, certo? Essa aqui é a crista facial porque está na face. Essa aqui é uma crista que está na nuca. Então o nome dela é crista nucal, certo? Nucal. Crista nucal. É o número 32. Lembram que o occipital se articula com a primeira vértebra cervical e por dentro das vértebras, a gente vai ver na próxima aula, que passa o canal vertebral, o canal espinhal, que é a medula espinhal, certo? Que sai do cérebro e acompanha todo o comprimento da coluna vertebral. Esse forame aqui do occipital, ó, tá vendo que é um forame bem grandão? Bem no meio do occipital, ó, bem no meio do occipital eu tenho um forame bem grandão. Esse forame aqui é por onde vai passar a medula espinhal, de dentro da cabeça para as vértebras, tá? E o nome dele é forame magno, tá? Forame magno no occipital é esse bem grandão, por onde passa a medula espinhal para as vértebras, certo? E aqui dentro, estão vendo? Ó, do lado do forame magno, a gente tem outro forame menorzinho, onde eu estou com a ponta do meu dedo, ó. Conseguiram ver? Aqui. Do lado do forame magno, conseguiram ver? Ó, forame magno. Do lado do forame magno tem um forame menorzinho, aqui no occipital ainda, ó. Certo? Esse é o canal do nervo hipoglosso. Ele recebe esse nome porque é um buraquinho por onde passa apenas o nervo hipoglosso, tá? Não passa o vaso sanguíneo. Ele passa apenas o nervo hipoglosso, ó, do lado do forame magno, lá dentro do occipital. Então esse é o canal do nervo hipoglosso, certo? Finalizamos o do crânio. Aí a gente tem a mandíbula. A mandíbula é pouquinho, são 5. Então aqui na mandíbula a gente tem um forame mentual ou forame mental, tanto faz mentual ou mental, que é esse aqui de fora, que é um forame que é diferente entre as espécies. É o 35. Forame mentual. Tá? É um forame que caracteriza a diferença entre as espécies. Então, por exemplo, no equino, eu tenho um forame mentual num lado da mandíbula. Ó. Cada lado da mandíbula eu tenho um forame mentual. Suínos têm até 5 forames mentuais em cada lado da mandíbula. Tá? Então, aqui a gente tem uma diferença entre as espécies. Forame mentual. Prof, a gente vai estudar cada espécie, tipo as principais ou não? Aqui eu passo principalmente no cavalo, porque o cavalo é sempre o que está mais próximo comparado entre as grandes diferenças, tá? Então por isso que aqui a gente vê só do cavalo. Mas lá na parte teórica eu passo só a diferença. O que é igual não é muita coisa, né? Aí eu passo só a diferença entre as espécies, quando tem diferença. Aqui na mandíbula, essa parte aqui de baixo, ó, onde tem os dentes incisivos e os dentes pré-molares e molares, é o corpo da mandíbula. Toda essa parte aqui é o corpo da mandíbula, tá? Essa parte aqui pra cima é o ramo da mandíbula,
certo? Então, corpo da mandíbula, ramo da mandíbula, certo? E aí a gente tem dois processos na mandíbula, certo? Lembram que o côndilo do occipital era uma parte redondinha do occipital? Então, o número 38, que é o processo condilar da mandíbula, é o processo redondinho. Também tem o formato de um côndilo. Redondinho, tá? Processo condilar da mandíbula. E esse pontudo aqui em cima é o processo coronoide da mandíbula. A gente tem dos dois lados, né? O processo condilar, que é redondinho, parece o côndilo do occipital, associa um nome, e o processo coronoide da mandíbula. Certo? Nossa, a cabeça é uma grande parte. Vamos dividir nas mesas então?